Você acorda decidido. De manhã rende, resolve coisa, sente que o dia vai ser bom. Aí dá umas 11 horas e alguma coisa muda, você começa a ler a mesma frase 2 vezes. Começa a levantar sem motivo e da 1 da tarde em diante você basicamente não existe mais como profissional. E a explicação que todo mundo dá é que você gastou a sua cota. E se essa cota nunca tiver existido? Quando esse vídeo acabar, você vai entender uma coisa sobre foco que vai contra praticamente tudo que se fala nesse assunto e que já foi testada de um jeito muito mais rigoroso do que a versão que te contaram. E você vai entender por que aquela sua tarde não é falta de energia, é outra coisa completamente diferente, que tem solução prática e barata. Se você curte esse tipo de conversa, se inscreve aqui que tem vídeo novo toda semana nessa linha, sem promessa milagrosa e sem palavra difícil. Deixa o like que ajuda o canal a alcançar mais gente. Bora! A crença é aquela do tanque. Você tem uma reserva de força de vontade, ela começa cheia de manhã, cada decisão difícil tira um pouco, e quando acaba você fica ali no automático, incapaz de resistir a qualquer coisa. Essa ideia é tão popular que virou explicação padrão para tudo. Para você comer besteira à noite, para você não conseguir estudar depois do trabalho, para você desandar às 5 da tarde. E ela parece perfeita porque descreve muito bem a sua experiência. Você realmente tem menos capacidade à tarde do que de manhã. Isso é verdade, isso é observável, isso acontece com quase todo mundo. Então, quando alguém te oferece uma explicação que bate com o que você sente, você aceita sem conferir, porque parece óbvio demais para ser questionado. Só que teve uma conferida bem grande. Em 2016 foi feita uma replicação com protocolo padronizado, envolvendo 2.141 pessoas, em cerca de 2 dúzias de laboratórios diferentes ao mesmo tempo. E não encontraram evidência nenhuma do tal esgotamento, dessa ideia de que o autocontrole se gasta como um recurso que acaba. 2.100 e poucas pessoas, 20 e tantos laboratórios e nada. Isso não quer dizer que a sua tarde ruim seja imaginação. Ela é real. Quer dizer que a explicação estava errada, e explicação errada leva à solução errada, que é o que interessa para você aqui. Se o problema fosse um tanque vazio, a solução seria descansar mais e poupar decisões. E você já tentou isso. Você já tentou dormir mais. Já tentou não decidir nada de manhã e a tarde continuou ruim. Então, o que muda entre a manhã e a tarde, se não é o tanque? Muda o acúmulo. De manhã, a sua mesa está limpa, a sua caixa de mensagens não foi aberta ainda, ninguém te pediu nada, você não tem nenhuma conversa pendente, nenhuma decisão adiada, nenhuma coisa começada pela metade. Às 2 da tarde, você tem umas 15 coisas abertas, todas puxando um pedacinho da sua atenção, e nenhuma delas grande o suficiente para você notar individualmente. E aí você não está sem energia, você está com a atenção fatiada em 15 pedaços. É por isso que dormir mais não resolve, porque dormir não fecha nenhuma dessas 15 coisas. Você nem precisa de pesquisa para confirmar isso. Pensa numa tarde em que você teve um prazo apertado. Estava tão cansado quanto qualquer outra tarde. Tinha dormido igual, tinha almoçado igual. E rendeu. Rendeu porque naquele momento existia uma coisa só e as outras 14 foram embora sozinhas. O tanque estaria igualmente vazio e mesmo assim você conseguiu. E não foi a adrenalina do prazo que te salvou, apesar de ela ajudar. Foi o prazo ter feito por você aquilo que você não estava conseguindo fazer sozinho, que é mandar as outras 14 coisas esperarem. Então vamos ao que fazer, que é bem mais simples do que parece. O primeiro passo é fazer um inventário, uma vez só, hoje. Senta com um papel e escreve tudo o que está te chamando neste momento. Tudo mesmo, as tarefas do trabalho, a conversa que você precisa ter com alguém, a conta que você precisa resolver, aquela coisa da casa, aquele exame que você precisa marcar. Escreve até acabar. A maior parte das pessoas passa de 20 itens e leva um susto. Você não está cansado por acaso, você está carregando 20 coisas. E aí vem a parte que faz o inventário valer o tempo. Você passa por essa lista e classifica cada item em 3 grupos. O primeiro é o que dá para resolver em menos de 5 minutos, e esse grupo você resolve na hora, de uma vez só, porque cada um deles vinha te custando mais atenção parado do que custaria feito. O segundo é o que precisa de tempo de verdade, e esses ganham dia e hora na sua agenda, mesmo que seja para a semana que vem, porque agendado é diferente de pendente. O agendado para de te cutucar. E o terceiro grupo é o que não depende de você agora. E esse vai para uma lista separada que você olha uma vez por semana. Só isso já derruba pela metade,
a quantidade de coisas te chamando ao mesmo tempo. O segundo passo é o mais direto, que é ter uma coisa visível por vez. Isso vale para a mesa física e para a tela. Se tem 6 papéis na sua frente, 5 deles estão te chamando enquanto você tenta trabalhar no sexto, e chamar é grátis para eles e caro para você. Então o resto vai para uma gaveta ou para uma pilha atrás de você. O mesmo com a tela, uma janela e o resto fechado, não minimizado. É um gesto de 10 segundos e o efeito aparece na mesma hora. E não subestima o de trás de você. Colocar a pilha fora do campo de visão faz mais diferença do que arrumar a pilha, porque o que chama não é a bagunça, é a visibilidade. Uma pilha organizada bem na sua frente continua te lembrando de 10 coisas. Uma pilha bagunçada atrás de você não lembra de nada. O terceiro passo é decidir a primeira tarefa do dia seguinte na noite anterior, escrita numa linha. E o motivo disso é bem específico. Não é para você ganhar tempo de manhã, é que a pior parte do dia, em termos de atenção, é aquele intervalo entre você sentar e você começar, porque nesse intervalo você fica escolhendo. E escolher com 20 coisas na cabeça é justamente o que trava. Se a escolha já foi feita ontem por alguém que não estava no meio do turbilhão, você senta e começa. E tem um detalhe mais aqui que vale seguir à risca, que é escrever a tarefa do jeito mais concreto possível. Não vale escrever adiantar o projeto, porque amanhã de manhã você vai olhar isso e vai ter que decidir o que significa adiantar, e você vai estar decidindo de novo. Vale escrever a parte de custos do projeto. Quanto mais a frase disser exatamente o que a sua mão faz nos primeiros 30 segundos, menos chance de você sentar e ficar 15 minutos organizando a mesa antes de começar. O quarto passo é a regra do papel único. Durante o dia, tudo que aparecer e não for o que você está fazendo agora, vai para esse papel. E só isso. Não vira aba, não vira mensagem para você mesmo, não vira aplicativo. Um papel, uma coluna. O motivo é que o que te fatia não é a existência das coisas, é o medo de esquecer delas. E esse medo é o que faz a sua cabeça ficar revisitando tudo o tempo todo. Quando você confia que está anotado, ela para de revisitar. E papel funciona melhor que aplicativo para isso, por um motivo besta e decisivo. Para anotar no aplicativo, você precisa desbloquear o aparelho. E ao desbloquear, você vê outras coisas. E ao ver outras coisas, você abre uma delas. E aí a anotação que ia custar 5 segundos custou 6 minutos e trouxe 3 distrações novas de brinde. Papel e caneta ao lado do teclado resolvem isso sem nenhuma disciplina extra. Não é nostalgia, é que o papel não tem mais nada dentro dele. E no fim do dia você olha esse papel uma vez e distribui os itens do mesmo jeito que fez no inventário. Resolve os de 5 minutos, agenda os grandes e joga o resto na lista semanal. Leva uns 10 minutos e é o que garante que amanhã você não comece já carregando o dia de hoje. E o quinto passo é o que decorre direto da virada. Como o problema não é energia e sim acúmulo, você não precisa colocar o trabalho difícil de manhã, você precisa esvaziar antes do trabalho difícil. Então, em vez de brigar para fazer a coisa importante às 7 da manhã, você reserva 20 minutos antes dela para fechar pendência pequena, responder o que dá para responder em 2 minutos, mandar a mensagem que você está adiando, marcar a consulta. Você vai chegar na coisa importante com a cabeça mais limpa às 2 da tarde do que estaria às 8 da manhã com 15 coisas abertas. E isso é uma boa notícia, grande para muita gente, porque tem gente que simplesmente não tem amanhã livre. Quem tem filho pequeno para deixar na escola, quem faz turno, quem tem 2 horas de transporte, todo mundo que ouviu 1000 vezes que precisa acordar às 5 para fazer o trabalho importante e não tem como. Se o que faz a diferença é chegar limpo e não chegar cedo, então o seu horário nobre pode ser às 9 da noite, e ele vai funcionar igual, desde que você gaste 20 minutos esvaziando antes de começar. Agora, uma ressalva justa. Cansaço físico existe, e não é isso que eu tô negando. Se você dormiu 4 horas, você vai render menos, e nenhuma organização de atenção conserta a noite mal dormida. O que eu tô dizendo é que a queda desproporcional que a maioria das pessoas sente à tarde, aquela que não é explicada pelo sono nem pelo esforço, essa é de acúmulo, e essa tem conserto. E dá para distinguir uma da outra com uma pergunta simples. Se aparecesse agora uma coisa realmente urgente e interessante, você conseguiria fazer? Se a resposta é sim, não é cansaço físico, é atenção fatiada. Se a resposta é não, aí é o corpo pedindo descanso mesmo. E nesse caso, descansar é a coisa produtiva a se fazer.
E tem uma coisa que costuma acontecer quando as pessoas fazem um inventário do primeiro passo, e vale te avisar. Uma parte considerável daquela lista vai ser de coisas que você não precisa fazer, que você vinha carregando por inércia e que na hora de escrever você percebe que já perderam o sentido. Riscar essas coisas dá um alívio que não é proporcional ao esforço, porque cada uma delas vinha ocupando espaço em você sem estar te levando a lugar nenhum. O que fica maior do que esse assunto é uma coisa sobre como a gente se explica. Quando o dia rende pouco, a primeira explicação que vem é sempre sobre o seu caráter. Você não se esforçou, você não tem disciplina, você não aguenta. E é impressionante como essa explicação é confortável apesar de doer, porque ela é familiar e a gente já sabe o roteiro dela. Só que ela quase nunca leva a alguma mudança. Ela só produz culpa, e culpa não organiza nada. Já quando você troca a pergunta e passa a perguntar o que está te puxando, em vez de o que falta em você, aparece uma lista de coisas concretas que dá para mexer hoje à tarde. E depois de umas 2 semanas fazendo isso, você começa a desconfiar de qualquer explicação que aponte para o seu caráter antes de olhar para a sua situação, o que é uma desconfiança bem saudável de se ter. Me conta aqui embaixo quantos itens deu o seu inventário, porque eu tenho curiosidade genuína. E me conta também quando foi que você começou a reparar nessa queda da tarde. Se foi sempre assim ou se mudou em algum momento da sua vida. Deixa o like se isso te ajudou e se inscreve, que na semana que vem tem mais. Até lá!